A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que hoje celebramos, esteja sempre convosco. A verdade é o amor de Cristo que nos reunimos para louvar o Pai do céu nesta Eucaristia da coroação, do império, dos remédios, sempre que nos deixamos conduzir pela nossa vida, pelo Espírito Santo, ela adquire sempre uma outra qualidade. Então, porque nem sempre o nosso encontro com o Senhor é verdadeiramente transformador do nosso coração e da nossa vida, vamos então pedir perdão ao Senhor. Senhor nosso Deus, fonte de todo bem, ajudai-nos com a vossa inspiração a pensar no que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Oséias. Procuremos, Senhor, conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como aguaceiro de outono, como a chuva da primavera sobre a
da terra. Que farei por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? Diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada que logo se evapora. Por isso vos castiguei por meio dos profetas e vos matei com palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz, porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Falou o Senhor, Deus soberano, e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo. Os teus holocaustos estão sempre na minha presença. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Se tivesse fome, não o diria, porque meu é o mundo e tudo que nele existe. Comerei porventura as carnes dos touros ou beberei o sangue dos cabritos? A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação. Eu te livrarei e tu me darás glória. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Irmãos, contra toda a esperança, Abraão acreditou que havia de tornar-se pai de muitas nações, como tinha sido anunciado. Assim será a tua descendência, sem vacilar na fé, não tomou em consideração nem a falta de vigor do seu corpo, pois tinha quase 100 anos, nem falta de vitalidade do seio materno de Sara. Perante a promessa de Deus, não se deixou abalar pela desconfiança. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por esse motivo é que isto lhe foi atribuído à conta de justiça. Não é só por causa dele que está escrito, isto foi atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Palavra do Senhor.
cobrança dos impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho. Depois de termos celebrado o tempo pascal, que encerrou com a solenidade do Pentecostes e da Santíssima Trindade, e agora foi quinta-feira ainda o Corpo de Deus, retomamos no tempo comum da liturgia. E olhando para este Evangelho, vemos que este é um Evangelho revolucionário, porque Jesus chamou um cobrador de impostos. Ora, o cobrador de impostos era uma pessoa que roubava. Toda a gente sabia que ele roubava para si, não entregava os impostos todos aos romanos, que ainda por cima eram a potência que estava ali a escravizar o povo. E, portanto, isso era mau, era visto de má maneira naquela altura. É qualquer coisa estranha. Agora, como é que Jesus vai chamar uma pessoa que rouba? E, por outro lado, a gente vê dois elementos que entram nesta narração, que é: Jesus foi à casa dele e comeu à sua mesa. Duas dimensões essenciais da nossa vida: a casa, que é onde a gente mora, e o comer, que significa sempre uma plataforma de encontro e de intimidade. Portanto, Jesus vai precisamente ao encontro dessa pessoa. E aqui a gente vê que é importante recuperar a dimensão da mesa. A mesa é essencial na nossa caminhada. Hoje em dia, se a gente for ao Porto ou a Lisboa, as pessoas, se tiverem meia hora para almoçar, estão ali a comer num snack bar, com dezenas e centenas de pessoas ao seu lado, e não sabem quem são aquelas pessoas, nem sequer olham para o lado. Estão ali a comer uma sopa, uma refeição ligeira, e fica assim mesmo. Mas aqui não. Aqui Jesus vai ao encontro das pessoas. E, portanto, o sentar-se à mesa é uma ideia avançada. No tempo de Jesus era uma ideia avançada, era uma ideia revolucionária. E então, em casa de alguém que era mal visto, pior ainda, em casa de um pecador. Ora bem, então, o que é que isto interessa para nós? Isto interessa para nós este aspecto, que é: para Jesus, o que interessa não é o que está para trás. Para Jesus, o que interessa é o que vai dali para a frente. Isso é que interessa para Jesus. Se fosse nós, o que é que fazíamos? Dávamos uma reprimenda: tu não prestas, tens passado a vida a roubar, como é que agora estás aqui com esta gente toda? Mas Jesus não fez nada disso. Jesus partiu daquela situação para seguir em frente. É assim que a gente deve também perceber o nosso estar na vida, o nosso estar em igreja, uns com os outros. O que está para trás é inalterável, ninguém muda o que está para trás, mas o que está para a frente ainda depende de nós. Então é assim que a gente deve perceber o nosso estar na igreja, o nosso estar na comunidade. Se percebermos que realmente os publicanos e os pecadores de hoje em dia são aquelas pessoas novas que se calhar estão mais afastadas, são aquilo que o Papa Francisco chamou tantas vezes as periferias existenciais. Portanto, este convite é para as periferias existenciais, quer dizer, aqueles que se sentem de fora, aqueles que não são chamados a nada e que se calhar, se fossem chamados, se calhar estariam mais presentes, se fôssemos comunidade crente, mais ao encontro deles. E Jesus diz no Evangelho: eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. E já até o profeta Oséias dizia que o vosso amor é como um nevoeiro. A gente tem tido nevoeiro estes dias. O nevoeiro de manhã
desaparecer. E vem uma tarde bonita e Oséias dizia assim: o nosso amor é como um foi, quer dizer, é inconstante. O vosso amor não é como aquilo que eu mostrei e ensinei. Portanto, eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. E o que é a misericórdia? A misericórdia é o outro nome de Deus, segundo disse também um dia o Papa Francisco. E, portanto, a misericórdia é esta capacidade de nós darmos tudo por aquilo em que acreditamos, como o amor de mãe. O amor de Deus é como o amor de mãe, é um amor que vem das entranhas. As entranhas é a simbólica do amor de mãe. E a mãe dá tudo pelos filhos. Então, esta é a imagem mais perfeita para nos mostrar o que é verdadeiramente o amor de Deus. É por isso que, se os nossos gestos forem gestos de misericórdia, verdadeiramente, então serão gestos salvíficos, gestos verdadeiramente transformadores da vida. Será um amor verdadeiro. E quando a gente vê que, porventura, a nossa vida pode ser difícil, ter dificuldade, é importante a gente confiar no Senhor, como fez Abraão. São Paulo disse isso aos romanos, porque havia uma dificuldade na comunidade, porque alguns perguntavam assim: mas afinal, quem são os melhores fiéis? É aqueles que vieram do paganismo ou aqueles que vieram do judaísmo? Quem são os cristãos que são mais fiéis? E havia essa discussão na comunidade de Roma. Então, São Paulo diz que isso não interessa nada. O que interessa é a capacidade de ir em frente, é a capacidade de ter disponibilidade no coração para escutar, para seguir o Senhor, para ir em frente, para ser capaz de fazer paz e harmonia com os outros. E então, a grande pergunta deste dia que cada um de nós deve fazer à sua alma e à sua consciência é esta: qual é a motivação que está na base dos meus atos? Qual é a motivação que está na base das minhas escolhas? É realmente este amor verdadeiro que o Senhor Jesus hoje nos ensina? Ou são outras motivações que não têm consistência e que não valem por si mesmos? O que é que está na base das minhas escolhas? O que é que está na base do meu coração, das escolhas que eu faço, mesmo a nível religioso? O que é que está na base? E quando nós respondemos a esta pergunta, quer dizer que estamos a ir no caminho certo para interiorizarmos o projeto de Deus. Quer dizer que a nossa vida há de ser para os outros um sinal de esperança. Temos que aprender a lidar com as dificuldades, com a dureza da vida, sim, mas lidar sempre numa atitude de fé. E quem está ligado à vida das comunidades, sempre da comunidade cristã, interrogar-se sempre: qual é o melhor caminho para seguir em frente? E com certeza que nós hoje aprendemos com Jesus: o melhor caminho é estar atento à vida das pessoas para seguir em frente. Não para reprimir, não para repreender aquilo que está para trás, não para apontar o dedo a tudo o que está para trás, mas mais para ir em frente, mais para seguir em frente e apontar os caminhos verdadeiros. Por isso, nós, que porventura nos sentimos empenhados na vida comunitária, temos que aprender, começar pelos padres, a começar por nós, aprender a acompanhar as pessoas na sua situação concreta. Isto é que é importante na nossa caminhada cristã. Então é este dom do Espírito do Senhor que devemos pedir para que Ele nos ilumine, porque celebrar o Espírito Santo não é só no dia da coroação. Celebrar o Espírito Santo é todos os dias que Ele nos inspira para este caminho do bem, da edificação da comunidade cristã, da edificação da nossa família em casa. A casa e a mesa são dois lugares onde a nossa vida se edifica e se constrói. Portanto, estejamos atentos. O Espírito Santo nos ensina a saber estar atentos uns aos outros e edificarmos a nossa vida pessoal, familiar e comunitária a partir deste chamamento do Senhor e que o Espírito Santo nos inspire para sabermos ser assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, ó Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
somos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai e roguemos-lhe que atenda às nossas súplicas, dizendo com fé e humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que o Papa Leão e os bispos a ele unidos se fortalecem na fé, deem glória a Deus e creiam no poder de Cristo ressuscitado. Oremos. Para que os homens procurem conhecer o Senhor, cooperar entre si com lealdade e reconheçam a sua parte no pecado do mundo. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que cesse o desprezo pelos imigrantes, a perseguição aos refugiados e estrangeiros e se respeitem as crianças sem família. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que Deus dê coragem aos desiludidos, ensine aos homens o que é a misericórdia e os leve a respeitar quem quer que seja. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que não nos julguemos mais que os outros e saibamos ser simples e verdadeiros no convívio com toda a gente, à maneira de Cristo. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Escutai, Senhor, a nossa oração. Dai-nos a graça de sermos firmes na fé. Fazei que cada homem vos conheça como o único Deus verdadeiro e àquele que nos enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Olhai com bondade
nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever. É a nossa salvação bem dizer-vos e dar-vos graças porque neste dia de festa aqui nos congregais na vossa casa. Hoje, a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto, louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte no pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tocou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos saber nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Senhor, lembrai-vos da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, recordando hoje todos os irmãos já falecidos deste império dos remédios aqui no Corpo Santo. Todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Um só coração e uma só alma, recemos cantando a oração que nos faz irmãos e que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudemos com um gesto de comunhão fraterna. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em nada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bye.
Nós vos pedimos, por favor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Informar que ao longo desta semana a sede da Confraria de Nossa Senhora da Conceição estará ainda aberta para receber objetos que as pessoas tenham em casa e possam servir para o bazar que é costume a Confraria fazer durante as joaninhas. Portanto, das 19 às 21 horas, ali na Rua do Cruzeiro, a sede da Confraria, as pessoas podem ir lá e entregar o que acharem por bem e que possam ceder, que tenham nas suas casas, caso sirva, regra geral, coisas que estão arrumadas e que podem servir para o bazar. Dizer também que de hoje a 8 dias há, às 16 horas, na Sé Catedral, a ordenação sacerdotal do diácono Fábio Sousa Silveira, porque ao longo desta semana devemos ter-lo presente na nossa oração, para que seja um sacerdote segundo o coração de Cristo, naturalmente. E também no final desta celebração deixar uma palavra de agradecimento e gratidão do grupo de jovens do Posto Santo, que veio aqui animar esta celebração. Como todos sabem, eu tive muitos anos no Posto Santo, há 18 anos que eu saí de lá, mas já há uns quantos que são daquela altura e permanecem ali firmes e constantes até o fim. Portanto, muitos parabéns por continuarem e também pela vossa colaboração e a vossa prestação nesta celebração da coroação. Então agora, a seguir à bênção, vamos fazer a coroação. Nas primeiras coroações eu vou cantar o Velho Creato aos Espíritos e depois vocês podem cantar o cântico habitual do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.